Assoprou o tio, bola rolando pra você que se liga no canal Quem Chutou Busca. Eu sou o Felipe Merick. E eu sou o Reginaldo Neto, e no vídeo de hoje a gente vai repercutir como foi a 7ª rodada do Brasileirão. Mais uma rodada, né, com polêmica no VAR. A primeira partida que a gente teve foi Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza se enfrentaram lá no Castelão. 1-0 Ceará. Erramos nosso palpite, tá? Pra variar, né? Porque essa rodada foi um festival de palpites errados. Foi. Se você aposta em betting, não escuta a gente. Pelo amor de Deus, não perca o seu dinheiro. Porque, ó, o Netão falou que ia ser Fortaleza 1-0 e eu falei que ia ser um empate de 1-1. Tá certo isso? Deu Ceará, gol do Vina de novo, que fez uma partidaça mais uma vez. Deu um susto no aquecimento. A galera achou que ele não ia conseguir jogar. Jogou e destruiu, meu irmão. O cara é bom. O cara é bom mesmo. Exatamente. Esse jogo aí eu consegui acompanhar ele inteiro. Foi o primeiro jogo da rodada. Vina jogando muito, mais uma vez, decidiu. Ele é um jogador também que você não pode dar muita oportunidade, senão ele vai lá e faz o gol dele, né? Depois tivemos Fluminense e Atlético Goianiense. Fluminense começou o jogo bem, com gol do Evanilson. Chance no começo, assim, dominou o primeiro tempo. O Hudson foi expulso e aí complicou a vida do Fluminense. Cara, que aí jogando com a menos, o Fluminense deu uma penada bacana e não rolou lei do ex, mas rolou lei do ex-rival, né? Porque o Renato Kaiser cria da base do Vasco, que acabou jogando pra caramba. Realmente... O pessoal tava falando muito bem dele nessa partida e, ó, vou te corrigir, ele é base do Santos. Na base do Santos, ele fez uma transferência pra base do Vasco. Ele é cria da Vila. Tá bom. E outra coisa, o Fluminense caiu muito de produção depois que perdeu o Hudson, né, um jogador importante, né? E foi isso, né? Porque o Atlético aproveitou a oportunidade para tentar amassar o Fluminense, né? E tem amigo meu que disse que o Fluminense nesse jogo não jogou com menos 1, né? Jogou com menos 1,5, porque os caras estão mortos, né? Mais uma vez erramos o palpite. A gente tinha colocado 2-0 pro Fluminense e foi 1-1 o jogo. Exatamente. Vamos lá então para Goiás e Corinthians. Exatamente, mais um time goiano. E eu achei que o Goiás, depois que quando o Goiás faz o gol, falando só desse pedaço do gol primeiro, eu achei que eu falei, pronto, agora o Corinthians do Thiago Nunes vai entrar em crise de novo, porque empatou com o Goiás e não sei o quê, e aí no finalzinho o Corinthians foi lá e resolveu. Agora, falando do jogo como um todo, o Corinthians mereceu a vitória, principalmente no segundo tempo, martelou mais. O gol do Goiás eu achei mais uma vez uma falhinha ali, né? Mas... Foi falha do Cássio também pra mim. Mais uma vez, uma falha do Cássio. E pro Goiás saiu barato, porque o Tadeu, pra variar, pegou muita bola. Tadeus, esse goleiro, cara, eu nunca vi um campeonato tão bem servido de goleiro, cara. Que partidaça, que goleirão é o Tadeu, cara. Putz, grila. Goleiro, pra mim é goleiro de seleção, cara. Pra mim, tira o Cássio, bota ele tranquilo. Também acho. Ele e o Ivan da Ponte Preta mesmo, são dois ótimos goleiros da safra nova aí. E apesar do Tadeu ter feito vários milagres assim durante o jogo, não achei um jogo legal. O gol no final do Corinthians ali, muito cagado também. O Danilo Avelar não ia cabecear aquela bola. Ele mais tentou sair da frente da bola, que se assustou e abaixou, do que cabeceou em si. A gente errou esse palpite também. A gente tinha colocado vitória do Corinthians, você colocou 1-0 e eu coloquei 2-0. Eu falei quase, por isso aqui, ó. Foi quase. O Cássio não deixou. Com Botafogo e Coritiba num empate de 0-0 bem dos ruins mesmo, assisti o compacto do jogo. Jogo bosta da rodada, cara, não aconteceu nada. Porque o Gatito foi suspenso, né, por 6 partidas, a princípio, por conta do dano que ele causou lá no VAR, naquele chute lá, e aí prejudica o Botafogo ainda mais, né, o Botafogo que não vem bem. Machucou a CBF. A CBF tá dodói, ficou contundida, e aí ele acabou pegando um gancho aí. Acho que sobre o jogo a gente só tem que falar sobre o nosso palpite, porque esse jogo não tem nada pra se falar. Teve nada, cara. Teve a estreia do Calu, rapaz.
Calu foi lá, estreou, meteu 2 chutes pro gol, até jogou bem. Pra uma pessoa pra uma pessoa que não jogava 6, 7 meses uma partida, pô, maravilhoso, sabe? É verdade. O seu palpite foi 1-0 pro Botafogo e o meu foi 1-1. Acabei acertando pelo empate, porém, resultado nada. O próximo jogo foi Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, que foi 1-1 o jogo. O jogo também foi bem dos jogos bem mortos, assim. Nada aconteceu no jogo, assim, foi tipo bem... sabe aquele jogo de... jogo de casado contra solteiro, sabe? Tipo, pelada com camisa sem camisa. O gol do Giovani foi bem bacana, sabe? Tipo, girou, cortou e bateu. Giovani, desde a época do Santos, ele não é um atacante de fazer muitos gols, mas os poucos gols que faz são gols bonitos. Sei. E o gol do Bragantino, um gol de cobertura belíssimo, rapaz. Outro golaço. Sim. Se não me engano, foi o Claudinho que fez o gol do Bragantino. Foi ele mesmo. Jogadoraço. A gente apostou que ia dar Atlético Paranaense 1-0. Os dois apostaram, perdemos também. E aí a gente vem pro jogo sinistro da rodada. O jogo que tudo aconteceu. O jogo que cravou que o Bahia sempre mete 3 gols no Flamengo. É inacreditável. Perdeu de 5-3, mas marcou os 3 gols dele. Mas carimbou. Porque olha... o jogo que começou já com menos de 1 minuto, uma chance pro Flamengo. E aí na saída de bola, o goleiro, nessa moda agora de sair perto ali com os zagueiros dentro da área, se deu mal e o Pedro não perdoou, né? E um jogo com um monte de golaço. Everton Ribeiro, pelo amor de Deus, que jogador é esse, cara? A Arrascaeta também adora fazer um gols também bonito. O Everton Ribeiro também só faz bonito. O gol de triangulação do Everton Ribeiro foi sensacional, cara. Sensacional. Isso. Uma baita de uma jogada. O gol final do Bahia também, um baita de um golaço Assim, resumindo a partida, eu acho que o Bahia jogou muita bola, mas o Flamengo jogou mais, sacou? O Flamengo jogou mais e o Domi finalmente estreou no campeonato, né? Porque precisava de uma vitória assim pra mostrar que ele é bom treinador, sacou? Exatamente. A gente errou os palpites, você falou que o Bahia ia ganhar de 1-0 e eu falei que ia dar 0-0 esse jogo por conta dos desfalques do Flamengo. Depois a gente teve outro jogo muito ruim, que foi Palmeiras Internacional. E um jogo que a gente colocou como se fosse um dos jogos da rodada, né? Exatamente. Foi um dos piores jogos. Um dos piores jogos, assim, disparados. Foi feio. Foi feio de assistir. O Luxemburgo deixou muito claro a Dudu dependência no Palmeiras. Não tem jogador de criação. Ele já tentou o Gabriel Menino, já tentou adiantar o Patrick de Paula, ele já tentou botar não sei quem, tirou não sei quem, botou não sei quem, e não dá certo. Não. E aí o torcedor do Palmeiras, hoje eu recebi uma mensagem no programa do cara falando: mas o Hulk pode vir agora que não vai renovar seu contrato lá na China, não sei o quê. O Hulk é pra botar a bola pra dentro. O Hulk ele é ponta centroavante, entendeu? Tipo, ele vai jogar tipo do lado do campo ou então dentro, ele não vai jogar no meio. Exatamente. E o Palmeiras não conseguiu impor o seu jogo. O Inter muito menos também. O Inter, o Kudê, ele sempre tem esses altos e baixos. Joga 2 partidas maravilhosas, joga uma partida ruim. Então, assim, um empate bem do ruim, assim. Eu acho que 1-1 ficou bom para os dois times pelo nível que foi apresentado. Sim. E para mim é isso sobre o jogo. Um empate com reclamação ali do Palestrinha, que falou que tava comemorando o gol ainda, não tinha voltado, e aí na saída de bolas o Palmeiras empatou. Tivemos VAR também, mas é isso, né? Tipo, a gente tinha chutado que ia ser 2, você falou 2-2, eu falei 1-0 pro Inter, então você acertou essa daí. E aí a gente vai para um jogo surpreendente na rodada, que foi Santos e Vasco. E polêmico também, né? Tivemos ali o VAR de novo, né? Tipo, tivemos 2 polêmicas nesse jogo, uma pro lado do Santos e outra pro lado do Vasco, que foi o gol do Santos de falta do Marinho. Eu vi muita gente comentando que se fosse no meio de campo não ia ser falta, entendeu? Tipo, que gerou a falta, entendeu? Eu concordo. Só que eu até vi esses argumentos no Twitter. Eu concordo. O que eu discordo é que esse tipo de ação perto da área
tira a chance da criação da jogada. No meio de campo, quando você não tá na frente da área, é diferente. Você tá iniciando a jogada. No meio da área, você já está na jogada. Então eu entendo o critério do juiz. Não estou defendendo, mas eu entendo o critério do juiz e entendo quem tá reclamando também. Eu tenho certeza que não. Aí o pênalti do Vasco, a gente teve Foi, cara, aquela coisa. Isso no final do jogo, né? Ele assumiu isso. É a segunda vez que ele faz um pênalti assim, é a segunda vez que ele assume, falando que ele tem que melhorar isso. Pois é, o Marinho, mais uma vez, cara, jogadoraço. O Marinho, pra mim, é outro que cabe na seleção, sabe? Também acho. Agora... Nem que ele reserva de luxo, né? Mas enfim, acabou 2-2 o jogo, um bom jogo movimentado, o Vasco com vários desfalques e mesmo assim conseguiu dar um baita do trabalho pro Santos. Pra empatar. Eu acho que assim, a partida, de todas as partidas dessa rodada foi a partida mais preenchida, sabe? De jogada, de falta, de briga, de discussão, foi a partida mais completa, assim, vamos dizer, né? A gente errou os palpites também no Santos e Vasco. Que os dois colocaram que o Santos ganharia. Você falou 2-1 e eu falei 2-0. Então erramos de novo aí. Fala, não me diga! E agora, Netão, a gente vai para os jogos de quinta. Grêmio e Sport. Surpreendentemente, esse aí com certeza a gente errou o placar, porque ninguém estava acreditando no Sport. Ó, a gente colocou... Você chutou 3-0 Grêmio e eu coloquei 2-0. Jura? Sério, jogador? Então, assim, o Sport foi lá, surpreendeu. O Jair Ventura, com 10 dias de trabalho, pode ser uma faísca, que nem ele faz em todo o clube, pode ser, mas foi lá e ganhou de 2-1 do Grêmio. Que saiu barato, porque o Sport perdeu muita chance. Esse jogo também eu acompanhei na íntegra. Perdeu muita chance. E o Grêmio, sem o Cebolinha, não consegue criar e ele ainda me deixa o PP no banco. O PP, ele é titular em qualquer time do Brasil hoje em dia, na minha opinião. Ele não é banco, pô. Ele não, muito menos no Grêmio. Então, e o cara entrou e fez o gol que deu a chama pra partida de novo, né? Mas, mesmo o já perdendo de 2-0, e eu queria salientar também, meu último comentário sobre esse jogo, que os 3 gols, bonitos gols. O primeiro ainda eu vou dar um desconto, porque eu acho que ele tentou chutar por baixo, pegou no tornozelo e subiu. Foi o do Patrick. Mas golaço sem querer também é golaço, pô. Exatamente. Então, assim, 3 bonitos gols. O gol de pênalti também é muito bem batida. Foi muito pênalti também na jogada. Rapaz, o Iago Maidana contra o Vanderlei, que é um baita de um goleiro. O cara foi bater o pênalti, ele veio devagar. Na hora que ele foi bater o pênalti, eu falei, vai errar, mano, certeza, não vai ter força. E ele não bateu com força e ainda conseguiu deslocar o Vanderlei, cara. Inclusive, esse jogo derrubou o Thiago Neves. Thiago Neves começou o jogo como titular e rescindiu o contrato depois. Calma lá, não é só por isso. O Grêmio rescindiu o contrato com o Thiago Neves porque se ele jogasse mais uma partida, e o Renato avisou a diretoria que ia usar o jogador, se o jogador estivesse no elenco ele ia usar, porque ele gosta do Thiago Neves, se jogasse mais uma partida ia ter renovação por mais 6 meses automática. E aí o diretor falou pro Renato, ele não vai estar no seu elenco. No mesmo dia, né, tivemos um outro jogo com polemicaça no VAR, que foi Atlético Mineiro 3, São Paulo 0. O editor vai colocar as imagens aí porque antes de tudo o São Paulo estava amassando o resumo do jogo. São Paulo estava amassando o Atlético. O São Paulo, ele amassou até o segundo gol. Cara, só dava São Paulo. São Paulo levou o primeiro gol e não parava de ir pra cima. Foi bola. Até o gol que foi anulado pelo VAR, o São Paulo estava melhor e tal, obrigou a defesa do Atlético a trabalhar mais. E nesse lance em questão, que a gente vai colocar na tela aí agora, é muita polêmica, por quê? Porque não, mesmo com a imagem do oficial da CBF, é um lance de interpretação. Por quê? No jogo do Santos lá, daquele impedimento do Raniel, por exemplo, foi numas partidas atrás do Santos, o árbitro levou em consideração que o ombro do Raniel estava na frente do ombro do zagueiro, do pé do zagueiro, e foi impedimento. Nesse lance, ele não considerou o ombro do zagueiro do Atlético Mineiro
dando condição. Ele olhou só o tronco e o pé. E o ombro do atleta, do zagueiro, está na mesma linha do ombro do jogador de São Paulo. Então, é muito difícil a gente confiar no VAR desse jeito, porque cada juiz tem uma interpretação. E o lance desestabilizou completamente o São Paulo, que aí foi dominado no segundo tempo. Aí, tipo, cara, foram 2-0, no segundo tempo tomou um outro golzinho no final e não soube mais jogar o nosso palpite do jogo. Foi, e você disse que seria Galo 2-1 e eu disse que seria 1-0 pro Galo. A gente acertou o final da partida, mas o resultado a gente ainda tá pecando. Só uma última análise aqui sobre o jogo, mas não só sobre o jogo, mas sobre o São Paulo. O torcedor do São Paulo pode até ficar bravo comigo, mas um time que se diz na briga por título não pode se estabilizar tanto com um gol anulado. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Essas foram as nossas impressões sobre essa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa aqui embaixo o que você achou da atuação do seu time. Comenta pra gente o que você tá gostando. A gente não vai parar de chutar pra você que aposta em bet, tá? Porque uma hora a gente vai acertar. Exatamente. E outra coisa, o nome do canal é QCB, Quem Chutou Busca. A gente tá chutando pra buscar o acerto. Então, se liga aí que uma hora vem, né? É chato pra caralho. E se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação. Dá o like no vídeo, é de graça. E segue a gente nas redes sociais, cara. Quais são as redes sociais, né? Exatamente, principalmente no Instagram, que lá a gente solta conteúdos diários sobre o mercado da bola, jogador machucado, treinador que caiu, memes, curiosidades e o conteúdo exclusivo, que é o Boletim da Bola, que são notícias de última hora. A gente grava e explica por que o jogador saiu, por que o jogador ficou, por que o time caiu. Então é isso, segue lá no Instagram, @canal QCB. É isso, então até o próximo vídeo, falou! Até mais.